Olá, queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Esse canal foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada verso a verso, com a finalidade de alcançarmos o maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e também para que possamos fortalecer a nossa fé. Hoje é a nossa 16ª aula da Epístola aos Romanos, que nós intitulamos de Maravilhosa Graça, apreciando a liberdade através da justiça de Deus. Estamos na unidade 3, falando da justificação ao povo de Israel. Estaremos analisando mais uma parte do capítulo 4, que fala do plano de redenção de Israel. Estaremos tratando hoje do assunto união de judeus e gentios, que está em Romanos, capítulo 11, verso 16 ao verso 24. O objetivo da nossa aula de hoje é analisarmos as duas metáforas que Paulo traz e faz através dessa união judeu e gentio. Uma delas é o cerimonial de Israel e o outro me fala do mundo agrícola. Esse é o assunto que nós vamos tratar hoje nessa aula. Estaremos também dando continuidade à proposta de ensino de uma aula mais rápida e objetiva, com no máximo 20 minutos, com a finalidade de viabilizar e dinamizar os nossos estudos. E gostaríamos que vocês participassem comentando. O que vocês acharam dessa redução do tempo? Se essas aulas mais curtas realmente estão favorecendo seus estudos, para que a gente possa continuar com essa dinâmica. Quero também, desde já, agradecer a todos que estão dando esse feedback. É muito importante para nós, porque aqui nós queremos dar e trazer o melhor das aulas, o melhor do entendimento da palavra do Senhor para vocês. Posso deixar de lembrar que na descrição desse vídeo vocês encontram os links das aulas anteriores e a bibliografia, que são as listas dos autores e teólogos que nós consultamos para realizar essas aulas. Vale lembrar também que vocês podem consultar as nossas aulas de uma forma bem rápida através do YouTube. Vocês digitam lá, hashtag AVF Alessandra Rocha, tudo em letra minúscula juntinho, e vocês terão a lista de todas as aulas, todos os vídeos disponíveis no nosso canal. Divulguem também o nosso canal, porque juntos nós podemos alcançar e evangelizar e transformar vidas. Esse é o nosso objetivo, queridos, fortalecer vidas. Então vamos à nossa oração inicial. Senhor Deus, gracioso e generoso Pai, colocamos o nosso coração mais uma vez na Tua presença, suplicando que o Senhor venha iluminar as nossas mentes para a compreensão dessa aula, que o Senhor venha ajudar os meus irmãos a fortalecer a sua fé, estar no centro da Tua vontade, porque devemos entender o propósito do Senhor para as nossas vidas, sempre para o louvor do Teu nome, Senhor. Assim nós agradecemos por mais uma oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Restauração de Israel, a união de judeus e gentios. Nós vamos ler Romanos, capítulo 11, do verso 16 ao verso 24. E se forem santas as premissas da massa, igualmente será santa a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado no meio deles, e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não se glorie contra os ramos. Mas se você se gloriar, lembre que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Então você dirá, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado? Correto. Eles foram quebrados por causa da incredulidade, mas você continua firme mediante a fé. Não fique orgulhoso, mas tema, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram severidade, mas para com você a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se você foi cortado daquela que, por natureza, era uma oliveira brava, e contra a natureza foi enxertado numa oliveira boa, quanto mais esses, que são ramos naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Vamos analisar esses versos. Então, do verso 16 ao verso 24, vamos falar, a princípio, da salvação de todo o povo de Israel. Paulo, nesses versos, ele argumenta utilizando duas metáforas.
uma retirada da vida cerimonial de Israel e a outra do mundo agrícola. A primeira metáfora faz alusão a Números, capítulo 15, verso 17 a 21, que fala das primícias da massa, que corresponde àqueles judeus de nascimento, como Paulo, aceitaram a Jesus como Messias e Senhor. Esses santifica toda a fornada, que diz respeito à santificação de todo o povo judeu. Essa é a primeira análise da metáfora, da primeira parte que Paulo coloca aqui. Então, como falamos anteriormente, nesse capítulo 11, Paulo mostra as implicações atuais e futuras da desobediência de Israel. Apesar de Israel ter tropeçado e caído na pedra de tropeço, que é a cruz de Cristo, mas a sua queda não quer dizer que Deus iria abandoná-los, ia deixá-los. Não, ia levantar eles novamente. Vimos que a queda de Israel não foi total e nem definitiva. Deus mantém as suas promessas atuando na graça nos remanescentes, aqueles eleitos pela fé. Então, através desses remanescentes, ele vai atuar o plano eterno que o Senhor tem de salvar a humanidade. Então, Deus endureceu o coração dos israelitas devido à obstinada busca de justificação pelas obras da lei. E esse endurecimento favoreceu a salvação do povo judeu. Então, agora, nesses versos, nós vamos observar como Paulo descreve, através dessas metáforas, a forma que Deus resgata os seus eleitos. Então, a primeira metáfora diz respeito à citação de Números, capítulo 15, verso 17 a 21. Nós encontramos aqui a ordenança para que o povo oferecesse a Deus um bolo feito daquela farinha da primeira colheita de trigo recém-debulhado na eira. Então, a apresentação desse bolo a Deus significava a santificação de toda a fornalha do bolo. Então, as premissas da massa representam aqueles judeus que aceitaram o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador, como o Messias prometido. Então, a conversão destes, vamos dizer, remanescentes, foi escolhido por Deus e seria a comprovação de que a totalidade da massa, que a totalidade do povo judeu seria também santificada futuramente. Então, Paulo aqui, através dessa primeira metáfora, quer dizer, quer nos ensinar, quer nos afirmar que todo o povo judeu futuramente será salvo. Vamos analisar agora mais uma parte, que fala do capítulo 11, 16 a 24, da união de judeus e gentios. Vamos falar da segunda metáfora do mundo agrícola. A árvore representa um só caráter ou natureza. As raízes da árvore são constituídas pelos patriarcas judeus. Os ramos são os israelitas da era cristã, são os israelitas celestial. Então, vamos contrapor duas oliveiras aqui. Uma oliveira cultivada, que é o povo de Israel, e a outra oliveira silvestre, a oliveira brava, que é o mundo gentio. Então, as raízes da oliveira cultivada são os patriarcas. E o seu tronco representa a constância dessa oliveira por gerações. Vale ressaltar também que falou sobre a seiva. A seiva seria a graça vinda do próprio Deus, do próprio Pai Todo-Poderoso. Então, vimos aqui, através dessa alegoria, que Paulo descreve todo o povo de Deus, tudo que Deus fez para esse povo, está fazendo e tudo aquilo que ele ainda vai fazer, tanto contra os judeus quanto contra os gentios. Então, os judeus são os ramos quebrados, separados da oliveira. Então, fala da punição divina devido à incredulidade do povo de Israel. A igreja gentílica são os ramos da oliveira silvestre, oliveira brava. É o mundo gentil representado. E os seus ramos são aqueles que creram no Senhor Jesus e foram enxertados, considerados os remanescentes fiéis de Israel. Então, foi o enxerto dos remanescentes fiéis de Israel com os ramos da oliveira brava, que são aqueles gentios que aceitaram o Senhor Jesus. Então, todos eles que estão enxertados na oliveira verdadeira, na oliveira de Israel, são participantes procedentes do povo de Israel. São todos eles constituídos, cujas raízes são os patriarcas e a seiva, que é o próprio Deus que alimenta, que sustenta esse povo. Então, assim, Paulo vai descrever como uma árvore, ele tem uma só natureza. Assim também as suas raízes, que são santas,
todos os ramos serão santos. Paulo quer dizer, então, que os patriarcas, que são aqueles escolhidos por Deus pela fé, constituem as raízes do povo de Israel, e os ramos são aqueles israelitas e judeus que aceitaram o Senhor Jesus. Então, eles são igualmente santos e participam da seiva, que é da graça de Deus. Amém, queridos? É isso que ele quer dizer. Vamos continuar. Paulo descrevendo como os amados são devido aos patriarcas e revelar claramente a soberania de Deus que operou na eleição, tanto do povo judeu escolhido mediante a fé, como também o povo gentil que foi escolhido mediante a fé. Todos eles participam da mesma salvação. Vamos aqui continuar falando da união de judeus e gentios. Nós vimos que Paulo falou que os ramos quebrados da oliveira cultivada são os judeus que se mantiveram endurecidos, incrédulos ao evangelho. Os ramos da oliveira silvestre, da oliveira brava, que foi enxertada, são unidos a Deus por meio da fé. E vimos a advertência à igreja gentílica. Vocês dependem da raiz. Os galhos não têm vida própria. Permanecem na fé e não fiquem envaidecidos e soberbos. Temos que analisar que ele falou da severidade de Deus com Israel e a bondade com eles, os gentios. Então vimos aqui que Paulo aproveita essa alegoria para alertar a igreja gentílica. Diz assim que não se glorie contra os ramos, não fiquem envaidecidos e soberbos pela sua posição atual, criticando ou desprezando os judeus que são os ramos naturais. Então ele está dizendo, lembre-se que a sua situação atual, vocês dependem da raiz, pois os galhos não têm vida própria, os ramos não sustentam a raiz. Então, vimos aqui que Paulo está afirmando, lembrando, olha, fiquem firmes mediante a fé, pois a estabilidade atual deriva exclusivamente da fé. Isso vale para nós, queridos. Temos que estar firmes na fé e não podemos permitir que o nosso coração fique envaidecido, porque tudo procede de Deus, da graça de Deus e é mediante a fé. Então, os ramos naturais, nós vimos, foram quebrados somente pela incredulidade. Imagine nós, que fomos enxertados exclusivamente pela fé, nós podemos ser retirados dessa oliveira de uma forma muito mais rápida. Por isso que ele alerta, não sejamos soberbos, temos que temer ao Senhor. Não podemos esquecer o que aconteceu com os ramos naturais, que foram quebrados pela dureza do coração, pela soberba. Eles se ensoberbeceram, acharam que eram melhor do que todas as nações. Só que perderam o foco. Então, assim, nós também temos que proceder. Termos um coração humilde, reconhecendo a graça tremenda que o Senhor fez de ter nos enxertado numa oliveira de uma forma tão maravilhosa como foi. Então nós temos que ver quão severo foi o Senhor com o povo de Israel pela sua incredulidade e quão bondoso o Senhor foi conosco, nós que somos gentios. Então nós temos que permanecer na fé. Assim Paulo volta às promessas pertinentes ao povo judeu. Olha, meus queridos, permanecer, continuar e persistir na fé contrapõe ao permanecer, continuar e persistir na incredulidade. Então, quando o povo de Israel se arrepender da sua incredulidade, Deus vai enxertá-los novamente na oliveira de origem. Aí o Senhor Jesus nos afirmou nas Escrituras que esse fato vai acontecer quando todo o povo de Israel reconhecer que Jesus é o Messias, que reconhecer que o Senhor Jesus é o Salvador. Então, a base apresentada por Paulo aqui, para provar o fato e a ação soberana de Deus em restituir toda a grandeza da salvação para o povo de Israel, está no seu poder de retirar a incredulidade do povo de Israel mediante essa graça maravilhosa de alcançar todo o povo judeu. Então, nós vimos aqui que o Senhor tem poder para enxertar ramos da oliveira brava na oliveira dele, que é o povo de Israel, tem poder para quebrar os próprios ramos originais dessa oliveira, devido à incredulidade e à dureza do coração, e ele também pode enxertar esse povo quando a incredulidade deles
foi retirada, quando essa dureza do coração foi retirada. Nós temos que entender, Paulo nos ensina aqui, que o milagre de Deus em enxertar na oliveira brava, na oliveira verdadeira, na oliveira do Senhor, esse poder é fabuloso. Ele pode tanto colocar quanto tirar, porque ele é todo poderoso. É isso que Paulo quer colocar, esse grandioso poder que Deus demonstra em enxertar nesses ramos da oliveira brava na oliveira do Senhor. Nós somos privilegiados, queridos. Esse é um milagre maravilhoso, essa é uma graça maravilhosa. Ele também quer nos ensinar aqui dessa promessa futura do povo de judeu, né? Que tem essa condição de ser um povo escolhido. Então ele vai cumprir a sua promessa. Nós vamos ver nos próximos versículos, se assim Deus nos permitir, na aula que vem, quando Deus vai falar a respeito dessa dureza do coração, quando é que o Senhor vai tirar essa dureza do coração. Mas aqui, a análise que nós pretendemos fazer nessa aula, das metáforas que o Paulo colocou, nós encerramos agora. Vamos para as nossas considerações finais. Israel não consegue entender o plano de Deus para a salvação, que inclui também os gentios. Tropeçaram ao não aceitarem a justiça de Deus manifestada em Jesus Cristo. Foi graças a esse tropeço, Paulo argumenta, né, que os gentios entraram como um enxerto no plano de salvação. Então, os gentios, portanto, não deviam assumir uma posição de orgulho, mas de temor. Eles não eram os ramos naturais, mas faziam parte da oliveira brava. Se Deus não havia poupado os ramos naturais, muito menos pouparia os ramos enxertados. Então devemos pensar sobre a bondade de Deus, que é incrível e maravilhosa, e ao mesmo tempo devemos considerar a severidade de Deus. O nosso Deus, ele é fogo consumidor, e quando vem em juízo, quando desce sobre o ímpio esse juízo, ele é severo. Bem, queridos, nós vamos dar nesse estudo, nós vimos nesse estudo, que fomos enxertados nessa oliveira verdadeira. Maravilhoso o prodígio que o Senhor fez nas nossas vidas. Isso não é motivo nenhum de sermos achados melhores do que os outros, muito pelo contrário. O nosso coração não pode ser soberbo e arrogante. Nós temos que ser humildes para aceitar essa graça maravilhosa, reconhecer que essa graça foi nos dada sem nenhum mérito e propagar isso a toda a humanidade. Porque nós não somos melhores do que ninguém. Nós fazemos parte de uma mesma natureza pecaminosa que foi resgatado pelo amor de Deus. E isso não nos dá a condição de sermos achados melhores. Não. De certo que nós não sabemos como nós fomos eleitos, como nós fomos escolhidos. Mas sabemos que essa escolha veio do amor de Deus e não foi pelo mérito. Então, meus queridos, não podemos nos orgulhar disso. Só reconhecer que necessitamos do Senhor, que precisamos dele para continuarmos nessa jornada da fé. Porque se nós sairmos da fé, nós vamos ser cortados dessa oliveira. Essa é a advertência de hoje. Amém? Vamos orar, colocando o nosso coração na presença do Senhor. Senhor Deus, gracioso e generoso Pai. Vimos nesse estudo, meu Deus, o quanto o Senhor é maravilhoso. Que prodígio o Senhor fez de nos enxertar nessa oliveira verdadeira, que faz parte do seu povo, meu Deus. Nós não merecemos isso. Ajuda-nos, ó Pai, a guardar o nosso coração, a sermos cada vez mais humildes e reconhecer essa dádiva maravilhosa que o Senhor nos deu, que não foi porque merecemos, mas foi pela demonstração de amor soberana que o Senhor nos escolheu. Não sabemos como foi essa escolha, meu Deus, mas nós te agradecemos, porque a sua mão nos alcançou. Tenha misericórdia daqueles que ainda não tiveram essa graça. Ajuda-nos, ó Pai, a propagar a Tua palavra, a sermos luz do mundo, para que eles possam desejar ver em nós essa maravilhosa graça que o Senhor nos deu e desejar estar junto conosco te servindo. Assim nós oramos agradecidos pela oportunidade, por essa palavra. Trabalhe nas nossas vidas essa verdade, Senhor, para que possamos glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.
Assim, queridos, nós despedimos, agradecendo a vocês, agradecendo a Deus pela liberdade e oportunidade de estudarmos a palavra de Deus, que é a verdade que nos fortalece. Um abraço a todos, até a próxima aula, se assim nos Deus me permitir. Amém? Até lá.